Paz do Senhor Jesus, gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre ouvir a voz de Deus, sobre as vozes que a gente recebe também de fora, as influências que vêm de fora, sobre como a gente está alimentando a nossa alma, sabe? Algo desse tipo. Eu queria, antes de começar o vídeo de hoje, agradecer oficialmente em vídeo pelos 2.000 inscritos. Eu ainda não havia agradecido em vídeo, então obrigada, nosso canal chegou a 2.000 inscritos. Eu sei que muita gente que tá chegando agora veio através do canal da Tia Gabi. Sejam muito bem-vindos. Se você acabou de conhecer o canal ou tá chegando agora e é o primeiro vídeo que você vê, de qualquer forma, seja bem-vindo. E é isso, vamos começar. Para começar, eu trouxe um versículo, tá no livro de João, capítulo 10, versículo 27, diz assim: Minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Tem outras versões que vão dizer que as ovelhas conhecem a minha voz, ao invés de dizer elas ouvem a minha voz, sabe? Elas conhecem a minha voz. Isso é muito interessante, porque tá falando do Senhor e sobre nós. Nós somos as ovelhas e o Senhor é o nosso pastor. E aqui diz que as ovelhas ouvem e conhecem a voz do Senhor e então seguem Ele. Muitas vezes a gente não consegue seguir o Senhor. Muitas vezes a gente se pega percebendo que a nossa vida com Deus nunca vai pra frente, que a gente não consegue crescer espiritualmente, que as coisas não mudam, sabe? Você é cristão há muito tempo e você tá na igreja há muito tempo, mas parece que você é simplesmente a mesma pessoa que você era quando você começou, você não evolui, não muda, nada melhora. E é uma sensação muito ruim, paralisante, porque você tá realmente parado na presença de Deus. Só que isso tem um motivo e a gente precisa observar isso na nossa vida para não deixar acontecer. Aqui diz que as ovelhas ouvem e conhecem a voz do Senhor, e então elas seguem. Muitas vezes a gente simplesmente não consegue seguir o Senhor e viver uma vida de obediência ao Senhor e cumprir a vontade de Deus para nossa vida, porque a gente não está ouvindo ou não está reconhecendo a voz de Deus com a gente. Às vezes, as vozes que estão vindo de fora, as vozes do mundo e da nossa própria vontade, estão sendo muito mais altas e muito mais gritantes na nossa vida, e a gente começa a se perder ali da voz do Senhor que estava falando com a gente. O tempo inteiro a gente recebe algum tipo de influência, e por isso a gente precisa decidir de verdade quem é que vai influenciar a nossa vida. Se a gente vai se apegar à voz do Senhor e vai continuar seguindo essa voz, porque é a voz que a gente conhece, é a voz que a gente quer acompanhar, ou se a gente vai deixar qualquer barulho que vem de fora interromper a nossa caminhada, pra gente voltar a nossa atenção para esse barulho. Porque se a gente ficar fazendo isso, a gente nunca vai conseguir seguir o Senhor, a gente nunca vai conseguir avançar na caminhada com Ele. A nossa caminhada com o Senhor depende da gente estar escutando constantemente a voz dele. Quando você para de escutar a voz de Deus e começa a fazer as coisas porque você tá com vontade, ou porque alguém disse pra você que é legal, ou porque tá todo mundo fazendo, sabe? Quando as vozes de fora começam a ficar tão altas na sua vida que você não escuta mais a voz de Deus e não se preocupa mais com o que Deus diz e te ensina, nesse momento você não tá mais seguindo o Senhor. E não adianta pensar que tá só porque você tá fazendo uma coisa simples, ou fazendo uma coisa boba, ou fazendo algo que não fere ninguém. No momento que a voz que te direciona não é mais a voz de Deus, e é a voz dos seus amigos, da sua família, da sua vontade, sabe? Qualquer coisa aleatória de fora, nesse momento você não tá mais seguindo o Senhor, você tá seguindo essas outras pessoas, você tá seguindo a sua vontade, tá seguindo por um outro caminho e você simplesmente não vai estar andando com Deus mais. O livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, traz um versículo muito famoso e ele diz basicamente: Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Aqui mostra o Senhor batendo a porta e se você não escutar que ele está batendo, você simplesmente não vai pensar em abrir essa porta para recebê-lo. E isso é outra coisa que acontece. Tem muita gente que não consegue caminhar com Deus, mas tem muita gente que também não percebe o quanto Deus está tentando ali, o quanto Deus está batendo, o quanto Deus está chamando, o quanto Deus está insistindo. Não percebe o que Deus está tentando fazer. Porque enquanto você bate numa porta, o que você está tentando fazer? Você está tentando fazer alguém abrir para você, você está tentando entrar. E é isso que o Senhor está fazendo nesse momento. Só que não tem como abrir se você não escutar batendo. Você não vai simplesmente abrir portas aleatoriamente na sua casa. Você não vai se levantar do nada para abrir se você não escutar um barulho. Você vai abrir a porta quando você escuta alguém batendo ou algum barulho que pareça batida. Às vezes a gente está tão distraído e os outros barulhos estão tão altos que a gente não escuta o Senhor batendo. Às vezes a gente liga vários outros barulhos no volume máximo e para de escutar o Senhor chamando, para de ver o que o Senhor está fazendo, sabe? A gente se distrai completamente da parte do Senhor, porque todo o resto está gritando muito alto na nossa mente. E a altura que essas coisas vão ter na nossa vida é uma responsabilidade nossa. Se você vai deixar tudo que todo mundo diz
influenciar a sua vida e o seu caminho é uma responsabilidade sua. Você é que tem que decidir se quer ouvir a voz de Deus e se concentrar no que o Senhor te ensina, ou se você quer continuar para sempre seguindo tudo que os seus amigos mostram para você fazer. É você que vai decidir se vai querer seguir a palavra e viver uma vida com Deus e caminhar com Deus, ou se você vai para sempre viver de qualquer maneira só porque quem vive com você escolheu viver dessa forma. É uma decisão da sua parte. Porque quando o Senhor vai fazer algo na nossa vida, sempre tem uma responsabilidade, uma parte que fica com a gente, fica por nossa conta. E aqui nesse momento, a nossa responsabilidade é garantir que os outros volumes da nossa vida fiquem baixos para a gente escutar a voz do Senhor. A nossa responsabilidade é escutar e escolher se a gente quer ficar com a voz de Deus ou ficar com as outras vozes que às vezes parecem tão atrativas ou tão mais altas. E a gente precisa levar isso muito a sério porque não dá pra fingir, sabe? Você pode até fingir para as outras pessoas dizendo que escuta a voz de Deus. Você pode até agir como alguém que escuta a voz de Deus. Você pode dizer que tá escutando a voz de Deus. Você pode dizer que tá no caminho do Senhor. Você pode tentar mostrar para as pessoas o que você quiser. Só que quando o assunto é entre você e Deus, o Senhor sabe se você tá seguindo Ele ou não. E com o passar do tempo você vai perceber os frutos da sua vida, se eles demonstram que você tá acompanhando o Senhor ou não. E aí você vai perceber que não adianta nada ficar fingindo que é muito crente, fingindo que lê a Bíblia, fingindo que ora, fingindo que busca, fingindo que anda com Deus. Porque no final das contas, quem anda com Deus chega num lugar específico. E quem ficou escutando as outras vozes vai seguir um outro caminho. Quem escuta as outras vozes não caminha com Deus. Você precisa lembrar disso. A ovelha que segue o Senhor é a ovelha que conseguiu ouvir a voz do Senhor. Enquanto o que te direciona for a voz do mundo e a voz das outras pessoas, você não vai conseguir seguir esse caminho do Senhor. Você vai acabar seguindo o caminho que eles estão tomando. Essas palavras do Senhor, de quando Ele nos chama e de como Ele nos direciona por um caminho, são palavras que a gente precisa manter com a gente para estar refletindo sobre a nossa vida, sabe? Para parar e observar esse caminho que eu tô trilhando, sabe? Esse rumo que eu tô seguindo, ele é algo direcionado pelo Senhor ou é só algo que eu quero muito? Porque a direção do Senhor não é o que é a direção agradável para você, sabe? Não é a direção divertida, não é a direção que faz o seu coração palpitar mais, não é a direção que faz você sorrir mais, é a direção para onde a voz do Senhor está apontando, sabe? Onde você está escutando a voz de Deus. Muitas vezes, para conseguir caminhar junto com o nosso pastor, sabe? E obedecer a voz do Senhor e caminhar com Ele, a gente vai tomar caminhos que a princípio a gente não gostaria, que vão ser difíceis, que a gente não escolheria por conta própria. Mas enquanto você ouvir a voz de Deus, você vai caminhar com a presença do Senhor, então você consegue enfrentar esses caminhos. Quando você começa a decidir pelo caminho e não pela voz de Deus, você toma caminhos errados. Porque tem muito caminho errado que parece bom. E essa é a questão. Tem muito relacionamento errado que parece bom. Tem muita decisão errada que parece boa. Tem muita escolha errada que parece boa. Sabe? Não é porque parece bom que é a coisa certa. A coisa certa, o caminho certo é o caminho em que você vai ouvindo a voz de Deus. E, por favor, guarda isso, tá bom? Leva isso adiante. Para um tempinho pra pensar sobre os caminhos que você está tomando, as decisões que você planeja tomar e dá uma olhadinha para ver se você está ouvindo a voz de Deus ainda ou é só o seu coração, só os seus amigos gritando para você fazer alguma coisa, tá bom? Por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!